Vamos dar início à solução de um problema aqui. Lembrando, esse vídeo vai estar em www.doimate.wordpress.com. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para doimate@hotmail.com, precisando de alguma videoaula. Lá nesse site www.doimate.wordpress.com tem um vídeo explicando a maneira como que você faz para participar das videoaulas do Doimate. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail que a gente tira as dúvidas que forem surgindo. Além disso, esse vídeo vai estar publicado também em www.aulas.com.br/Jefferson Subtil Fraga, porque nesse site a gente tem um curso, cálculo de A até Z, onde a gente posta algumas informações. Esse problema, apesar de ser um problema convencional, ele será resolvido de uma maneira diferente. Você vai ver que normalmente existem dois tipos de solução. Uma solução para a questão objetiva e uma solução para a questão discursiva. O que é questão discursiva? A questão discursiva é uma questão onde você vai ter que fazer a solução da questão, tipo vestibular discursivo, então mesmo uma prova do ano que você está estudando ou um trabalho. Já uma questão objetiva é uma questão onde você vai marcar as respostas. Aí eu não tenho necessidade de fazer uma solução tão explicada. Aí, por exemplo, quando eu resolvo uma solução objetiva, como se ela fosse uma discursiva, eu vou demorar muito mais para resolver do que se eu resolver ela realmente como objetiva. Então a ideia desse vídeo é mostrar uma técnica onde você pode resolver mais rápido. Primeiramente eu vou dar uma lida no enunciado do problema, apesar do enunciado do problema estar publicado tanto no www.wordpress.com como no iAulas, mas eu vou dar uma lida aqui no enunciado, porque quando eu estiver lendo, eu vou explicando algumas coisas que a gente tem que estar atento. O enunciado fala o seguinte: um aluno precisa ler um livro para fazer um resumo. No primeiro dia, lê 1/5 do total. Esse do total aqui refere-se, apesar de não estar escrito, mas eu tenho que interpretar como sendo o total de número de páginas. No segundo dia, ele lê 1/3 do restante. Esse restante aqui também é restante do total do número de páginas. Muitas pessoas erram esse tipo de problema justamente por causa dessa palavra restante, não sabem interpretar isso aqui. E ainda fica faltando 240 páginas. Quantas páginas esse livro tem? Então, as alternativas que tem ou o livro vai ter 300 páginas, ou o livro vai ter 350 páginas, ou o livro vai ter 400 páginas, ou o livro vai ter 450 páginas, ou ele vai ter 320. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui, que esse problema está dividido em 3 partes. Aí você vai perguntar, mas Jefferson, que 3 partes são essas? As 3 partes são as seguintes, porque ele fala que ele vai ler o livro para fazer um resumo. E no primeiro dia ele lê 1/5 do total. No segundo dia ele lê 1/3 do restante. E ainda fica faltando 240 páginas. Então as 3 partes são essas: primeiro dia, segundo dia e o que está faltando. Eu vou representar aqui. Primeira coisa, como eu não sei qual é o total de página do livro, eu vou chamar esse total de páginas de X. Vou pegar uma folhinha aqui, só para a gente fazer a resolução. Então, eu não sei o total de páginas, eu vou escrever aqui, ó. Lembrando, sempre eu alerto quanto a isso, em matemática tudo que eu penso eu tenho que escrever. Total de páginas.
é a pergunta do problema e eu não tenho isso. Então eu tenho que chamar de x. Certo? Primeira parte se refere ao primeiro dia. Ele fala que lê 1/5 do total. Ora, 1/5 eu represento a fração. Essa palavra de, da e do em matemática sempre é vezes. Como eu não sei o total, que eu já chamei de x, é 1/5 de x. Essa é a primeira parte do problema. Segunda parte vai ser o segundo dia, que é 1/3 do restante. Ele fala no enunciado. Bem, quando ele fala essa palavra restante, eu tenho que lembrar o seguinte: a fração sempre indica o seguinte: o denominador é em quantas partes foram divididas, e o numerador é quantas partes foram consideradas. Então, por exemplo, nesse caso, se ele fala 1/5, é porque ele dividiu o livro em 5 partes. Já leu o quê? Uma parte. Restante é o quê? É a parte que está faltando. Quer dizer, se eu tenho 5 partes, já li uma, quanto que está faltando? Está faltando 4 partes. Então, 1/3 do restante significa 1/3 em matemática. É vezes restante. Vai ser quanto falta para acabar o livro em fração. Se eu li uma parte das 5, está faltando 4 partes da 5 do total. Depois, na terceira parte, restam, né? Falei que o problema estava dividido em 3 partes. Primeira parte é o que leu no primeiro dia, que foi 1/5 do total. Segunda parte é o que foi lido no segundo dia, que é 1/3 do restante. E a terceira parte é o que resta. Ele fala que restar ainda, ficou faltando 240 páginas. A ideia é a seguinte: o livro todo tem X páginas. Se eu pegar a primeira parte, somar com a segunda parte, ou seja, ver o que ele leu no primeiro dia, mais o que ele leu no segundo, mais o que está faltando, vai dar o livro todo. Então a equação que eu vou escrever é isso aqui, ó. X é igual, primeiro dia, 1/5 de x, mais, nesse segundo dia aqui, eu posso colocar essa fração, já o resultado disso aqui, ó, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15, então vai dar 4 15avos de x, mais 240. Então, ó, primeira parte mais a segunda parte, mais a terceira parte vai dar o total do livro. Aqui é que vai estar a diferença nessa solução. Porque normalmente quando chega nesse ponto, normalmente quando eu estou fazendo uma discursiva, aqui eu tiro o mínimo, divido, multiplico, faço uma confusão danada. Nesse caso, eu vou usar aqui um recurso que pouca gente conhece, que seria a regra de 3 para resolver esse problema. Aí você vai falar: mas Jéssica, como que eu vou usar a regra de 3 nisso aí? Você vai ver que é bem simples. Basta você fazer o seguinte: eu separo todo mundo que tem x, ou seja, esse x está aqui. Se eu passar esses dois para cá, como esses dois são positivos, quando ele passar para cá vai diminuir. Note que eu não vou tirar mínimo, hein? Eu só vou passar para o outro lado. Então, ó, vai ficar assim: x menos 1/5 de x mais 4/15 de x é igual a 240. 240 fica, só passo os que tem x, para mim aplicar a regra de 3. Aqui ainda, do jeito que está, eu poderia tirar o mínimo, resolver pela maneira tradicional. Mas aqui eu vou fazer, aqui que eu entro com a regra de 3. O que eu faço? Eu chuto um valor para x. Só que eu vou chutar um valor conveniente. Como eu sei que aqui é 5/15, se eu chutar x igual a 15, certo? Se eu fizer fazendo, você pode chutar qualquer valor que dá certo, você pode fazer a experiência. Só que no caso aqui,
o 15 vai ser conveniente, por quê? Quando eu fizer aqui, ó, 15 dividido por 5, aí dá um número inteiro. 15 dividido por 15, dá 1. Fica mais fácil eu fazer. Mas qualquer valor que você chutar vai dar certo. Não tem como errar. Certo? Depois você pode fazer com outros valores que você vai ver que vai dar certo. Você fala, e se eu chutar 30? Vai dar certo também. Se eu chutar 40, vai dar certo. Não importa o valor que você chutar. Só que vamos supor, eu vou chutar 20. Aí quando você for fazer 20 dividido por 5 dá 4. Agora, 20 dividido por 15. Aí você vai fazer mais conta porque você chutou um valor ruim. Então eu sempre procuro chutar um valor que vai me facilitar. Certo? Nesse caso é 15. Aí poderia chutar 30? 30 é legal, porque 30 dividido por 5 e 30 dividido por 15, certo? Agora, o ideal 15 aqui fica mais fácil que eu faça uma conta menor. Beleza? Então vamos lá. Se eu chutar 15, aonde tiver x eu vou colocar 15. Então vai ficar 15 menos 1 vezes 15 dividido por 5. Aqui vai dar para fazer a conta, né? Ó. 1 vezes 15, 15. 15 dividido por 5, 3. Mas depois eu vou fazer, porque eu estou fazendo detalhado. Mas isso aqui, quando você já está esperto, você chuta, já faz a conta rapidinho. 4 vezes 15 aqui, como eu estou fazendo detalhado, eu coloco coisas que normalmente eu não faria. Isso aqui para concurso é legal, igual. Eu não vou botar esse 240, porque eu sei que o resultado não vai dar 240. Se o x fosse 15, quando eu botasse aqui, dava os 240. Mas é provável que não seja essa a resposta, certo? Eu estou chutando. Então essa aqui é só para me auxiliar. Aí vai ficar, ó, 15 menos 15 dividido por 5 dá 3. Mais 15 dividido por 15 dá 1 vezes 4, 4. Aliás, aqui é menos, né? Esse coisa quando passou para cá veio menos. Deixa eu acertar aqui, senão vai dar errado, né? Lógico. Matemática, às vezes, eu cometo erro. Se eu descobrir o erro antes, tudo bem. Só que se eu não descobrir, no final a resposta não confere, né? Aí, de todo jeito, eu vou achar. Só que quando eu acho antes, eu tenho como... Então, isso aqui vai dar... Eu tenho como corrigir, né? Isso aqui vai dar, ó, 15 menos 3 com 4. Por que eu faço 3 com 4? Negativo com negativo, repete o sinal e soma, né? Aí eu vou fazer 15 para 7. Vai dar 8. Certo? Tranquilo? Continha simples, né? 15 menos 3 menos 4. Como 3 e 4 deu 7, fica 15 menos 7, deu 8. Aqui que entra a regra de 3. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu chutei 15, eu achei 8. Certo? Como a resposta não é 15, porque se fosse 15 aqui não daria 8, daria 240. Certo? Aí eu vou fazer, como eu quero o valor de x, eu vou ter que achar quanto? 240. Aí agora é só multiplicar aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Só que eu não vou multiplicar também, porque vai me facilitar, né? Então eu faço isso aqui, ó. X vezes 8 vai dar 8x. É igual a 15 vezes 240. Mais uma vez, não é interessante você multiplicar. Certo? Voltando aqui, né? Ó, x vezes 8 deu 8x. 15 vezes 240, eu não fiz a multiplicação, deixei indicado. Aí você vai ver por que eu não fiz a multiplicação. Não fiz por causa disso, ó, porque x vai ser igual a 15 vezes 240 dividido por 8. Se eu multiplicar 15 vezes 240, depois eu tenho que pegar esse resultado, além de eu perder tempo fazendo a conta, vou ter que dividir por 8. Aqui fica mais fácil, eu posso dividir 24 por 8. 24 por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 é 24. Certo? Então 24 por 8 dá 3, então quanto equivale x? 15 vezes 30. Então se eu fazer essa conta aqui, eu vou ter a resposta do problema. Vou fazer a conta aqui do lado aqui. 15 vezes 30. Para mim multiplicar isso aqui, ó, acrescento zero. Aqui tem muita gente que na hora de montar essa conta,
ele faz o contrário, né? Bota 30 em cima e 15 embaixo. O ideal é botar o que tem 0 embaixo. Por quê? Eu boto o 0 aqui, ó, agora é só fazer, ó, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3, 4. Aí você vai falar assim, mas Jefferson, eu tenho muita dificuldade em fazer multiplicação, esse negócio. Tranquilo. Durante os videoaulas a gente ensina técnicas de você calcular multiplicação, que dentro de uma semana, 2, você faz qualquer conta, olhando você já sabe, faz rápido. Nada, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 450. Significa que o livro tem 450 páginas. Por quê? Eu chamei de X o número de páginas. Aí eu venho aqui no gabarito, né? Venho aqui no gabarito. Calculei 450, né? O gabarito me forma 300, 350, 400, 450. Então a alternativa D. Só que aqui também eu estou fazendo um pouco resumido. No vídeo aula real, o que eu iria fazer aqui? Eu ia, antes de marcar o gabarito, como deu no gabarito, eu vou marcar. Mas para efeito de estudo, a gente faz sempre no vídeo aula, como que você faz para ter certeza que essa resposta está certa, né? Porque eu posso fazer isso, eu vou pegar esse 450 e vou substituir aqui na minha equação original. Então eu faço 450 dividido por 5, calculo isso aqui, aí diminuo, somo com 240, eu vou ter que achar o total de páginas, 450 páginas, certo? Então eu vou fazer 1/5 do total, faço essas contas todinhas aqui, se estiver tudo certinho, quando eu achei 450. Quando eu jogar 450 aqui, aí eu vou ver que 450 tem que ser igual 1/5 dele mesmo, que x vale 450, menos 4 15 de 450, mais 240. Eu não vou fazer essa conta aqui, porque esse vídeo é um vídeo demonstrativo. Mas no vídeo aula real, a gente mostra todos os passos, certo? No vídeo aula aqui, quando eu estiver mandando o vídeo aula. Porque na vídeo aula mesmo, quando você entrar lá no www.doemate.wordpress.com, você vai ver como que você faz para receber essas videoaulas. E a videoaula, eu vou criar um canal direto entre você e o Doemate. Aí o que vai acontecer? Atualmente, o que está acontecendo para você ver esse vídeo? Você está vendo esse vídeo através do YouTube. Então, muitas vezes a internet está lenta, algum problema, fica lento. Com esse canal direto, você recebe o vídeo que você baixa normalmente sem precisar de programa nenhum. Aí você vai baixar o vídeo, você vai assistir esse vídeo do seu computador. Aí, como você assistiu o computador, você pode estar até fora da internet que você vai estar vendo o vídeo. E aquele negócio, assistiu o vídeo, teve alguma dúvida, assiste de novo, certo? Quanto mais você assistir, mais você vai aprender. E como eu sempre estou online, se você tiver alguma dúvida, mesmo assim assistindo o vídeo, entra online, pergunta, que a gente vai ver o que tem que fazer. Porque muitas vezes o vídeo não está claro, mas como a pessoa às vezes tem alguma dificuldade básica, ele não entende muito bem algumas passagens. Então o que tem que acontecer? Essas dúvidas eu só vou saber se você entrar em contato, que aí eu vou saber, não está precisando dessa base. Aí eu vou te instruir como que você vai fazer para adquirir a base que está te faltando. Porque matemática é isso. Não adianta você ficar estudando matemática decorando. Você tem que estudar entendendo, e toda vez que você encontrar um obstáculo, que a gente chama de falta de base, né, você tem que tirar essa dúvida. Por quê? Tem gente que tem maneira de falar bem assim, mas não tem problema que lá na frente eu vou ver a outra matéria e eu tiro essa dúvida. Não tira. Matemática eu não posso, eu tive uma dúvida naquele momento, é a hora de tirar. Não adianta você jogar para frente, que isso aí só vai causando mais dúvidas lá na frente. Porque, por exemplo, tem muita gente que pensa o seguinte, eu não sei tabuada, mas não tem problema, eu uso a calculadora. Só que, quando você faz isso, você está perdendo duas oportunidades. Primeiro, a oportunidade de aprender a fazer conta. Segundo, em concurso, muitas vezes você não vai poder usar a calculadora. Aí, como você estudou usando calculadora,
chega num concurso, você não tem condições de resolver a questão. Então, matemática eu tenho que estudar exatamente percebendo quais são os meus pontos fracos. Não adianta você estudar a matemática passando por cima de um monte de coisa e querendo aprender. Você não aprende assim, certo? Você perde tempo, decora, só que decora, passa 2, 3 dias, você já esqueceu. Isso não é a maneira certa de estudar matemática. Uma vez que você aprendeu, você não esquece. Muita gente às vezes chega para mim e fala bem assim, quando começa: rapaz, eu era muito bom nisso, mas hoje em dia eu não sei mais nada. Eu falo, na verdade, quando você esquece alguma coisa, é porque você nunca aprendeu. Porque tudo que a gente aprende, a gente não esquece. Você pode perceber isso. Quando você aprende alguma coisa, você não esquece. Você pode ficar sem prática, mas quando eu estou sem prática, quando eu dou uma revisada rapidinho, eu consigo voltar ao que eu era. Agora, quando eu realmente esqueci, é porque aquilo que eu esqueci, eu não aprendi. Certo? Isso é ponto certo. Ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato. Temos essas opções, né? doemate@hotmail.com, passando o e-mail, entrando no www.doemate.wordpress.com, você vai ver lá como que você se inscreve para ver o vídeo, né? Ter acesso à videoaula. Essa videoaula vai ser criada um canal direto com você. E no www.aulas.com.br também a gente tem publicado alguns materiais lá. Ok?